Calma, Malafaia. Governo Lula notifica a igreja do pastor politiqueiro após ele, ou a igreja, não depositar o FGTS de nada mais, nada menos do que 423 funcionários. Será essa a raiva do Malafaia porque o Lula defende o trabalhador? É por isso que ele tem raiva do Lula? É por isso que ele protege o Jair Bolsonaro? Eu estou fazendo indagação. O colunista Tássio Lohan trouxe essa notícia e chocou muita gente do meio evangélico. A Igreja Vitória em Cristo foi multada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Identificou também outras irregularidades trabalhistas cometidas pela Igreja do Pastor Evangélico. Entre elas, o fato de 91 trabalhadores não terem recebido em depósito o pagamento da multa de 40% do FGTS em casos de demissão sem justa causa, Malafaia. Essa situação ocorre quando o empregador, no caso a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é responsável pela rescisão do contrato de trabalho. Deveria gravar um vídeo explicando por que não depositou o FGTS dos 423 funcionários. Esse camarada é tudo, menos pastor. Nesses últimos tempos, os atos que ele tem realizado, ao invés de estar gastando dinheiro, por exemplo, vai fazer um ato no dia 7 de setembro, poderia se preocupar com isso aqui. Parabéns, presidente Lula, por defender os trabalhadores da igreja em questão. Ainda nos casos de rescisão de contrato de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego identificou que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo deixou de depositar na conta vinculada de 88 trabalhadores os valores do FGTS. Malafaia pagou as multas e os 3 autos de infração foram arquivados. Tudo muito bem. Abro aspas. Só porque atrasei um mês, eles vieram atrás de mim, um mês, querendo dar multa, coisa e tal. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Nós parcelamos conforme a lei permite. Com algum atraso o FGTS, está tudo parcelado. Por fim, o líder religioso declarou que está questionando na justiça outra situação e alega que houve um erro de cobrança. Teve uma multa de 66 mil que era legítima, nós pagamos. Teve uma notificação de débito de R$1.576.000 que entendemos não ser legítima e está sendo rebatida pelo escritório. As obrigações fiscais, diz o colunista, dos empreendimentos ligados à Malafaia ganharam repercussão na mídia nos últimos dias. Pois é, amigos, amigas, agora achei só aqui um montante muito alto, viu, Malafaia? 423 funcionários. Não é brincadeira, não. Você não está muito preocupado com Jair Bolsonaro, não, hein, Malafaia? Malafaia dobrou a aposta e trouxe Bolsonaro para o púlpito, para fazer do púlpito um lugar de palanque eleitoral e ideológico, o que é extremamente absurdo, porque você desrespeita a liberdade de consciência, de expressão e de voto de cada irmão e cada irmã. Já que eu falei no Malafaia, achei interessante demais um vídeo publicado pelo deputado Fábio Tradi, no seu perfil, na sua rede social, sobre o Nicolas Ferreira. Observem quando a extrema-direita não tem nenhum tipo de argumento para rebater ou, por exemplo, para se comparar. Comparar as obras do governo Bolsonaro com o governo Lula. Na educação, na saúde, na infraestrutura, porque eles não têm o que dizer. Partem para a pauta de costumes. E um dos alvos da extrema-direita bolsonarista são os professores. Observem o que fez o deputado federal Nicolas Ferreira e observe também como o advogado, o deputado Fábio Tradi, rebate esses argumentos chulos nas redes sociais. É muito importante esses vídeos que estão sendo compartilhados pelo deputado a que me refiro, Fábio Tradi. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Mais um argumento falacioso desse deputado. Ele subtrai a boa-fé do interlocutor usando uma mentira com impacto emocional. Ele menciona um monte de professores como se as salas de aula fossem prostíbulos, erotizando alunos com conteúdo pornográfico. Pornográfico é o oportunismo de quem, devendo legislar com seriedade, recebe dinheiro público para ficar lacrando nas redes sociais em busca de likes. O deputado não odeia apenas os professores, seu ódio é pela educação. Porque ele sabe que se os eleitores brasileiros tivessem uma percepção política mais apurada, condição que só a educação oferece, ele jamais seria deputado federal. É deputado de rede, deputado de likes, muito distante da seriedade legislativa que a casa representa. A casa que foi de Ulisses um dia. Aliás, muito mais numerosas que a quantidade de professoras com condutas inapropriadas são deputados colegas seus, que fazem agora sim uso obsceno do dinheiro público, inclusive da educação, mas que serão protegidos por medidas como a PEC da blindagem, que provavelmente contará com seu voto favorável. Sua presença no parlamento reflete uma doença do sistema representativo. Você que criminaliza professores e inocentes Bolsonaro não está à altura de ser deputado federal. Aliás, literalmente não está à altura. Porque parece não ser apenas um deputado pequeno.
É um pequeno deputado. Enfim, é um pequeno deputado pequeno. Lembrando a vocês que ao final desse vídeo eu tenho um recado especial para quem quer trabalhar de casa pelo celular ou pelo computador, pela internet e trabalho home office. Fique ligado, no final é um recado assim que vale a pena você escutar, assistir com bastante atenção. Mas prosseguindo aqui, senhoras e senhores, eu falei no início do vídeo que faltam 2 dias para que o senhor Jair Bolsonaro vá a julgamento. O advogado Cacai prestou uma entrevista à imprensa, mais precisamente à TV 247, e, na visão dele, diante das provas colocadas, o Bolsonaro vai pegar entre 30 e 32 anos de prisão. Ele acredita que não haverá pedido de vista por parte de nenhum ministro. Haja vista que o Supremo Tribunal Federal tem como meta resolver a questão Jair Bolsonaro ainda no ano de 2025, para não tumultuar a eleição de 2026. Porque se alguém pede vista, atrasa, há um risco de uma protelação do resultado. Vocês estão compreendendo? Então, ele não vislumbra. Pensei ainda que o Fux poderia pedir vista, mas baseado em quê? Se as provas estão todas colocadas. A única coisa que a gente quer é que os ministros se foquem nos autos, no que está lá, nos papéis, nos documentos, né? Tanto da acusação como da defesa. Coloquem na balança e nós saberemos os culpados e os inocentes dessa história toda. Agora, todos os réus, vale ressaltar, admitem reuniões de caráter golpista. Ah, mas nós estávamos pensando em estado de sítio. Nós estávamos pensando numa GLO extraordinária. Ah, de fato tinha uma minuta lá, que é a minuta do golpe, com os considerandos. Mas por que discutir? Por que debater se o Brasil passava por uma normalidade? A questão do golpe de Estado é quando você tentar. Se há uma tentativa, se há um planejamento, o crime já está consumado. O próprio ministro Alexandre e o próprio Supremo Tribunal Federal, e essa lei, vejam só, foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Não tem para onde correr, companheiros e companheiras. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Nesse domingo viralizou um vídeo do jornalista Reinaldo Azevedo que desmoraliza a imprensa comercial, a imprensa tradicional, a imprensa do baronato. Porque eles falam o seguinte: olha, nós estamos cansados dessa polarização, tem que acabar. Esse ódio é a extrema-direita, né, e o Lula, é o Bolsonaro e o Lula. E o Reinaldo, né, deu uma declaração muito, mas muitíssimo importante, que é justamente aquilo que nós falamos. O jornalista que compara Lula com Bolsonaro, ele é um jornalista mal intencionado. Os donos do Estadão, da Folha, do Globo, que comparam o Bolsonaro com Lula, são pessoas mal intencionadas, que estão visando outras coisas. Estão visando, por exemplo, a Petrobras, que o Tarcísio prometeu vender. Não estão pensando no país. Porque de um lado, de fato, nós temos uma extrema-direita. Mas nós temos uma extrema-esquerda no Brasil? Não. Nós temos um campo democrático, representado pelo presidente Lula. Há uma grande confusão que se faz hoje. Há uma palavra mal empregada que me irrita profundamente. E aí entra o jornalista de opinião, né? Que é a chamada polarização. O Brasil polarizado. Essa polarização tem de acabar. Eu digo, tá bom, qual polarização? Qual polarização tem de acabar? Nós temos uma extrema-direita organizada que tenta atropelar as garantias democráticas, que tentou dar um golpe de Estado. E ela é a alternativa do poder no seguinte sentido: ela pode ter votos para chegar ao poder. Ela é forte para isso. Não sei se vai chegar de novo. Mas nós não temos uma extrema esquerda que possa fazer o mesmo. Onde está? Não existe polarização quando o lado que não é da extrema-direita é o lado da democracia. Isso não é polo. A democracia é ponto de chegada. A democracia é aquilo que a gente almeja. É para onde a gente tem de ir.